Quais foram as 5 maiores pagadoras de dividendos em 2023? Bom, eu vou trazer tudo isso para vocês no vídeo de hoje, mas não somente para trazer pura e simplesmente um ranking disso, porque isso a gente consegue fácil no Google, mas eu quero trazer para vocês se essas empresas tendem a continuar sendo boas pagadoras de dividendos em 2024 e, claro, tentar tirar algumas lições sobre algumas situações específicas que, sim, já antecipo algumas dessas empresas, não todas, mas algumas dessas empresas não devem continuar nesse ranking para o ano que vem. Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu já faço convite para você deixar o seu like, já se inscrever e também clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, comentem aqui embaixo se algumas dessas empresas que eu vou falar você tem na carteira e você conseguiu ganhar bons dividendos neste ano de 2023. Mas vamos lá, gente. O primeiro lugar ficou com MAHLE Metal Leve. E sim, gente, como vocês podem ver, o dividend yield dela atual está em mais de 30%. E isso é quase 3 vezes a nossa taxa Selic, o que é coisa pra caramba. Só que ao mesmo tempo que vocês estão vendo esse dividend atual, vocês estão vendo que a média dela, na verdade, quando a gente considera, né, esses últimos 5, 10 anos, ficou na casa aí de 8,37%. Muito distante, então, do que ela está acostumada. E aí, é claro, existem algumas coisas que a gente pode já começar a olhar para entender, poxa, será que esse é um novo normal? Será que tem alguma coisa de errado com tudo isso? E se tem uma coisa que eu sempre dou uma olhada quando eu vejo esses dividend yields muito altos, é justamente o payout, que é justamente aquela fatia, aquele percentual do lucro da empresa que aparentemente está sendo distribuído, né? Nós sabemos que os dividendos em si, eles saem do caixa da empresa, mas a gente usa essa métrica do payout para entender o quanto em relação ao lucro está sendo distribuído. E quando a gente olha o payout de MAHLE Metal Leve, o que nós temos é o seguinte, né? Ela, que estava muito acostumada com aquela política de distribuir de algo mais ou menos aí entre 95% e 100%, neste ano de 2023 ficou com 134% de payout, ou seja, ela distribuiu mais do que o que ela lucrou neste ano. E aí que a gente liga um alerta, poxa, se ela distribuiu mais do que o lucro dela, talvez tenha algum não recorrente. E aí, claro, eu fui atrás de entender o que foi esse não recorrente e, bem, na verdade, o que aconteceu foi que, desde a pandemia, ela estava com alguns dividendos represados. Diante de todo aquele cenário de incerteza, eles preferiram segurar um pouco essa distribuição, tanto que o payout de 2022 ficou ali na casa de 67%, bem abaixo do que nós estamos acostumados para MAHLE Metal Leve, e no final das contas eles decidiram então distribuir esses dividendos então em 2023, e por conta disso que a gente viu então esse dividendo tão alto. O que, claro, para o ano que vem não deve se manter. Cabe ressaltar, sim, gente, a Leve 3, ela pode ser considerada, né, quando a gente olha uma média um pouco maior, uma boa pagadora de dividendos, mas não nesses dividendos de 30%, porque a média dela fica ali sempre na casa entre 8%, 9%, 10%, e sim, muito provavelmente para o ano que vem, para os próximos anos, então isso deve ser normalizado, não dá pra gente achar que esses 30% vão voltar a se repetir. Mas ok, gente, vamos então para o nosso segundíssimo lugar, e o nosso segundo lugar, gente, é a antiga CESP6. Será que vocês estão aqui há tanto tempo quanto eu e vocês já tiveram CESP6 na carteira lá em meados de 2015, 2014, quem sabe? Bom, CESP6, na verdade, a gente virou Auri 3, né? Então a Auren, que é uma empresa do setor de energia e tudo mais, ela está com o dividend yield atualmente em 22,5%. Sim, quase 2 vezes a nossa Selic também. Só que quando a gente olha a média dela, fica ali na casa de 11,5%. É bem verdade, né, gente, que essa mudança de CESP para Auren aconteceu somente em 2022, por isso que a gente não consegue ter um histórico tão grande. Mas sim, para quem conhece a antiga CESP, nós entendemos que ela tem sim um histórico interessante de distribuir bons dividendos, só que nós não podemos nos pautar achando que vão ser, então, esses 22%, 23%, que foi o que aconteceu agora em 2023. Porque, basicamente, nós tivemos um valor
não recorrente entrando para a empresa, que no final foi distribuído e que na verdade se originou por conta de uma securitização de indenização de 3 irmãos. Então acabou entrando esse valor, né, de 4,2 bilhões no caixa da empresa, e aí uma parte desse valor ela acabou distribuindo. Então, por conta disso que nós vimos esse dividendo ficar tão grande, mas não é o normal. O que nós esperamos para o ano que vem é que sim, ela continue com um dividendo aí alto, mas não desses 22,5%. Ela conseguiu trazer dinheiro para o caixa, distribuiu uma parte, não todo esse valor. Talvez alguma parte ainda seja distribuída no ano que vem, mas esses 22,5 não vão voltar a se repetir, a não ser que aconteça algum outro não recorrente, entre mais algum valor ali extraordinário na conta de CESP. Mas vamos lá, gente, vamos para o nosso terceiro lugar, e sim, é Petrobras. Veja bem, Petrobras, que eu acho que nos últimos 2, 3 anos sempre ficou ali no topo do ranking, acabou caindo dessa vez para o terceiro lugar. E não é para menos, quem me acompanha aqui no canal já tem um tempo, ou pelo menos nos últimos 2 anos, sabia que isso em algum momento ia acontecer. E esse ano de 2023 foi justamente o ano onde várias coisas que nós estávamos prevendo efetivamente aconteceu. Então, o dividend yield de Petrobras, nesse momento, ele está aí na casa dos 19%, quase 20%. E vejam que em 2022 chegou a quase 70%, né? E a média, quando a gente olha um histórico um pouco maior tá na casa de 13,5%. E sim, a gente sempre falou, né, que aqueles dividendos de 50%, 60%, quase 70%, eles não eram sustentáveis, eram coisas atípicas que estavam acontecendo ali naquele momento, tinha barril de petróleo explodindo, tinha dólar explodindo também, tudo isso favoreceu muito a empresa. Ela conseguiu operar com uma margem muito boa e aí a consequência disso foram dividendos muito grandes. E aí o que aconteceu agora em 2023, eu acho que tem 4 coisas que nós poderíamos trazer que impactaram esses dividendos. Então, nós tivemos sim uma queda no barril do petróleo, tivemos também uma leve, mas bem leve queda na questão do câmbio, né, que tá aí na casa dos R$5, mas nós tivemos, eu acho que são esses os 2 principais fatores, tá? Mudança na política de preços da Petrobras, que por hora eu tô chamando de política de preços freestyle, porque não ficou claro ainda essa política de preços, que eles simplesmente falaram que não iam seguir tanto os preços internacionais, mas aí às vezes eles estão levando em consideração, às vezes não muito, e a gente não tem tanto uma frequência aí de quando eles vão fazer esse acompanhamento de preços. Então assim, eu chamo de freestyle, mas eles mudaram essa política de preços. Por diversos momentos aqui durante o ano eu mostrei para vocês que a Petrobras ela estava operando com defasagem para o mercado internacional, então sim, isso tem impacto até mesmo no resultado da empresa. Mas um outro ponto que também acabou impactando bastante essa questão dos dividendos foi a política de dividendos que acabou mudando. Então, eles acabaram mudando a política de dividendos para que esse valor fosse distribuído em referência a 45% do fluxo de caixa livre, do FCL. E antes, nós estávamos utilizando algo ali em torno de 60%. Então, essa mudança por si só, é claro que já traria um impacto nos dividendos da Petrobras, e aí tiveram esses outros fatores que eu trouxe para vocês também. Mas sim, ela deve continuar distribuindo bons dividendos em 2023, mas é o que eu falei, eu acho que há uns 3, 4 meses atrás, quando eu fiz um vídeo falando, acho que inclusive sobre os dividendos da Petrobras, eles não devem, inclusive, se manter acima desses 20%, aliás, perto dos 20% que eles estão agora, e essa média, ela deve voltar a cair ali, talvez ali para os 15%, ou até mesmo menos do que isso, por conta dessas novas políticas e do ambiente que a gente está vivendo também econômico. Mas ainda assim, não podemos dizer que não é uma boa pagadora de dividendos. Ela só tem o risco de sempre ter o dedinho do governo ali e ter uma alta volatilidade. E é aquilo que eu sempre digo, se você quer ter Petrobras na carteira, ou qualquer empresa que tem o dedo do governo, eu, por exemplo, tenho o Banco do Brasil, você só tem que estar ciente que às vezes podem sair algumas notícias que vão chacoalhar essas ações, e aí você precisa ter estômago para tudo isso, beleza? Mas beleza, gente, saindo agora de Petrobras, vamos falar de quem? De Grendene. E sim, gente, parece que do nada, assim, né, do nada, a empresa começou a aparecer nesses rankings, né, de dividendos, porque atualmente ela está com um dividend yield aí de mais de 20%, sim, 20,07%, só que quando a gente olha a média dela é de 6,85%, né? E é bem verdade que ela também teve alguns não recorrentes, né? Ela
tem esse histórico um pouco mais longo de distribuir menos dividendos do que nós estamos vendo agora, mas o que aconteceu esse ano foi que, basicamente, ela tinha alguns dividendos represados desde 2016. Por quê? Porque até então ela conta com benefícios fiscais do estado de Ceará, e aí houve uma decisão que eles até então não precisariam colocar na conta, na verdade, esses benefícios fiscais, na conta do cálculo do IRPJ e da contribuição social. Então esse valor acabou sobrando, vamos dizer assim, né? Era um valor que estava sendo represado ali desde 2016, e aí eles puderam então fazer essa distribuição com os acionistas, e aí a consequência disso, óbvio, foi esse dividendo que acabou explodindo, mas que, como eles já distribuíram esse valor que estava represado desde 2016, nós não devemos ver isso se repetir, então, em 2024. O mais provável é que ela volte para a média de distribuição dela, principalmente considerando que ela, assim, tem entregue alguns resultados até que interessantes, mas eles já, nos últimos resultados, falaram que tem sido um cenário mais desafiador para o comércio, para o varejo, então a demanda dos produtos deles também acabam sendo impactadas. E aí, é claro, talvez para o ano que vem, com mais cortes nas taxas de juros, tudo isso pode acabar melhorando um pouquinho, mas nós temos que entender que entre cortar a taxa de juros e ver isso, né, na economia real, os efeitos na economia real, às vezes vai ter um gap ali de 8 a 12 meses. Mas beleza, gente, saindo de Grendene, vamos para o último lugar, e que na verdade eu acho que o último lugar é o que menos, talvez, teve não recorrentes ou alguma coisa nesse sentido, que na verdade é Gerdau. Então, Goal3, né, que é uma empresa que a gente tem listada na nossa bolsa de valores há muitos e muitos anos, tá com um dividend yield aí na casa de 14%, quase 15%, e a sua média gira ali na casa de 5,9%, 6%, tá? E quando eu olhei o payout de Gerdau, não vi nada demais, parece que segue ali muito dentro da média que ela vem praticando nesses últimos anos, mas quando a gente analisa esse dividend yield dela, claro que a gente tem que analisar também o que aconteceu com a própria ação. Então, a ação, por exemplo, de Gerdau, esse ano se desvalorizou 18%, quase 19%. E quando a gente tem uma desvalorização muito grande, principalmente quando ela é muito rápida, é claro que esse indicador do dividend yield que ele leva, inclusive, né, a cotação da ação em consideração, porque é o quanto a empresa distribuiu em relação ao valor ali da cotação. Então, a gente entende que esse indicador ele pode ser jogado ali um pouco para cima, até mesmo por conta dessa desvalorização que ela teve. E o porquê que isso aconteceu e o porquê que isso, inclusive, deve continuar acontecendo no ano que vem, tá? Sobre a questão dos dividendos aí. Por quê? Nós estamos vendo o aço chinês inundando o mercado brasileiro. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso, inclusive falando sobre as empresas que estavam sendo afetadas por conta desse movimento. E a Gerdau, ela é uma delas. Então, esse aço chinês, ele continua inundando a nossa economia brasileira. No ano que vem, eles devem continuar enfrentando esse desafio. E aí, as expectativas é que esses dividendos que hoje estão na casa de 14%, de quase 15%, que eles voltem, talvez, ali para sua normalidade, para casa dos 6,5%, 7%, porque deve ser ainda um ano desafiador, onde eles estão entendendo como que eles vão lidar com essa situação do aço chinês, que ele vem aí com um preço muito mais barato e é muito difícil as empresas daqui conseguirem competir, né? Esse aço chinês, eles conseguem vender a um preço que ele é menor, muitas vezes, do que o preço de custo das empresas aqui do Brasil. Então, olha a situação que eles estão se metendo. Mas eu falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar como sugestão pra vocês aqui em cima. Mas beleza, gente. Eu trouxe, então, as top 5 pagadoras de dividendos de 2023. Infelizmente, né? Eu acho que, como vocês viram, quase nenhuma delas deve manter o que elas pagaram em 2023 para 2024. Mas, ainda assim, algumas seguem como sendo boas pagadoras de dividendos. Auren, CESP e tudo mais. O único ponto mesmo é a gente não se iludir muitas vezes com esses dividend yields muito altos e achar que isso a gente tem que perpetuar na conta, porque, como eu mostrei pra vocês, muitas vezes tem alguns não recorrentes, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.